Estamos juntos. Há anos, mas ele ainda esconde nosso namoro. Até que eu mostrei a minha verdade. Meu nome é Joana. Tenho 29 anos. Sou professora de yoga e moro em Belo Horizonte. Eu sempre fui uma pessoa reservada, mas também muito dedicada às pessoas que amo. Acho que isso é importante de dizer, porque desde pequena eu aprendi a colocar os outros em primeiro lugar. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber o que estava acontecendo comigo. Eu conheci o Rafael quando eu tinha 24 anos. Ele era amigo de uma amiga minha, a gente se esbarrou numa festa de aniversário. Ele era engraçado, inteligente, parecia seguro de si. Eu lembro que naquela noite ele ficou me ouvindo falar sobre livros e viagens. E eu pensei, nossa, alguém que realmente presta atenção. A gente começou a conversar, trocamos mensagens e logo estávamos saindo juntos. No começo, era tudo leve. Ele me fazia rir, me mandava mensagens de bom dia, perguntava como tinha sido minha aula. Eu me sentia vista, sabe? Era como se finalmente alguém tivesse me escolhido. A gente ficou junto por um tempo antes de assumir qualquer coisa. Eu não sou de me jogar de cabeça, mas com ele foi diferente. Depois de uns 3 meses, ele me pediu em namoro. Eu fiquei feliz, claro. Só que desde o início, ele fez questão de dizer que preferia manter tudo discreto. Ele dizia que não gostava de exposição, que já tinha tido problemas com ex-namoradas ciumentas, que não queria que ninguém se metesse. Eu entendi, porque também não sou de ficar postando tudo em rede social. Mas com o tempo, fui percebendo que não era só isso. No começo, eu achava até engraçado. Ele fazia piada dizendo que a gente era agente secreto, que ninguém podia saber. Mas aí, quando a gente saía com os amigos dele, ele me apresentava só como amiga. Eu ficava meio sem graça, mas ele sempre dava um jeito de me convencer, de que era melhor assim. É só para evitar fofoca, ele dizia. Você sabe como o pessoal é. Eu acreditava. Eu queria acreditar. Com o tempo, as coisas começaram a me incomodar de verdade. Ele nunca postou uma foto nossa. Nunca me marcou em nada. Se alguém perguntava se ele estava namorando, ele desconversava. Eu tentei conversar sobre isso algumas vezes, mas ele sempre virava o jogo. Dizia que eu era insegura, que eu estava querendo aparecer, que eu devia confiar nele. Eu comecei a me sentir culpada por querer ser assumida. Parecia que eu estava errada por querer algo tão simples. Além disso, ele tinha umas atitudes que me deixavam desconfortável. Por exemplo, ele implicava com as roupas que eu usava. Se eu colocava um vestido mais curto, ele fazia piada. Vai sair assim? Vai pra onde desse jeito? No começo, eu achava que era brincadeira, mas depois percebi que ele ficava realmente incomodado. Teve uma vez que a gente ia numa festa de um amigo meu, e ele ficou emburrado porque eu estava de batom vermelho. Ele disse, "Você sabe que eu não gosto desse batom. Parece que você quer chamar atenção." Eu acabei tirando o batom antes de sair, só para não ter briga. Outra coisa, ele controlava muito o que eu fazia. Se eu demorava para responder uma mensagem, ele já perguntava onde eu estava, com quem, o que estava fazendo. Se eu saía com minhas amigas, ele ficava mandando mensagem o tempo todo, perguntando que horas eu ia voltar. Uma vez, eu estava num bar com 2 amigas da faculdade, e ele apareceu lá do nada, dizendo que estava com saudade. Mas eu senti que ele só queria checar se eu estava mesmo onde tinha dito. Ele também fazia comentários que me machucavam, mas sempre de um jeito, que parecia brincadeira. Se eu falava de algum projeto novo no trabalho, ele dizia, "Nossa, mas será que você dá conta? Você já vive cansada?" Ou então, "Pra que você vai se meter nisso? Não é melhor ficar quieta no seu canto?" Eu comecei a duvidar de mim mesma. Parecia que nada do que eu fazia era bom o suficiente. O pior
é que, quando eu tentava conversar sobre essas coisas, ele sempre dava um jeito de me fazer sentir exagerada. Ele dizia: "Você é muito sensível", ou então, "Você leva tudo pro lado pessoal." Eu comecei a achar que o problema era comigo, que eu era mesmo sensível demais, que eu estava vendo coisa onde não tinha. Eu me sentia cada vez mais sozinha, mesmo estando com ele. Teve uma vez que a gente estava num churrasco com os amigos dele, e uma menina perguntou se a gente estava junto. Ele riu e disse: "A Joana é só minha amiga. Ela é gente boa demais." Eu fiquei sem reação. Depois, no carro, eu perguntei por que ele tinha dito aquilo. Ele respondeu: "Pra que você quer que todo mundo saiba? Não é melhor assim, sem pressão?" Eu não soube o que dizer. Eu só fiquei quieta, olhando pela janela, tentando segurar o choro. Eu comecei a perceber que eu estava mudando. Eu parei de usar as roupas que gostava, parei de sair tanto com minhas amigas, comecei a pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Eu tinha medo de irritar ele, de parecer chata, de ser sensível demais. Eu me sentia pisando em ovos o tempo todo, e ao mesmo tempo eu não conseguia terminar. Eu pensava: ele é bom pra mim, só tem umas coisas que eu preciso aprender a lidar. Eu me agarrava às lembranças boas, aos momentos em que ele era carinhoso, aos dias em que ele me fazia rir. Eu achava que, se eu me esforçasse mais, as coisas iam melhorar. Só que, no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Eu via meus amigos postando fotos com os namorados, viajando juntos, fazendo planos. Eu queria isso também. Eu queria ser assumida, queria ser respeitada, queria ser tratada como alguém importante. Mas toda vez que eu tentava falar sobre isso, ele me fazia sentir pequena. Eu comecei a me perguntar se eu estava esperando demais, se eu era mesmo difícil de lidar. Eu lembro de uma noite em que eu estava deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo isso. Eu me perguntei: será que eu estou exagerando? Será que eu sou mesmo sensível demais? Eu não sabia mais o que pensar. Eu só sabia que eu não estava feliz. Mas eu não conseguia admitir isso para ninguém. Eu tinha vergonha de contar para os outros, de parecer fraca, de admitir que eu estava presa numa relação que me fazia mal. Eu não sei em que momento eu deixei de ser eu mesma. Eu só sei que, quando percebi, eu já não me reconhecia mais. Eu era só a amiga dele, a pessoa que precisava se esconder, que não podia reclamar, que tinha que aceitar tudo calada. E mesmo assim, eu continuava lá, esperando que ele mudasse, que ele me enxergasse de verdade. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas é uma sensação horrível. Você se sente invisível, descartável, como se não tivesse valor. E mesmo assim, você fica, porque acha que não vai encontrar nada melhor, porque tem medo de ficar sozinha, porque acredita que no fundo ele gosta de você. Eu queria muito acreditar nisso. Eu queria muito que fosse verdade. Eu sempre achei que se eu contasse para alguém o que estava acontecendo, as pessoas iam entender. Mas não foi bem assim. No começo, eu tentei conversar com minha mãe. Eu não contei tudo, só falei que o Rafael não gostava de postar foto comigo, que ele preferia manter o namoro em segredo. Ela riu e disse: "Ah, filha, homem é tudo igual. Eles não gostam dessas coisas de internet. O importante é que ele te trata bem, né?" Eu fiquei quieta. Não era só sobre internet, mas eu não conseguia explicar direito. Parecia que eu estava reclamando de besteira. Com meus amigos, era parecido. Quando a gente saía em grupo, o Rafael era simpático, fazia piada, conversava com todo mundo. Ninguém via o outro lado. Uma vez eu comentei com a Júlia, minha amiga mais antiga, que ele nunca me apresentava como namorada. Ela disse: "Ah, Joana, relaxa. Tem gente que é mais reservada mesmo. O importante é que vocês estão juntos." Eu tentei insistir. Falei:
que ele também implicava com minhas roupas, que às vezes fazia comentários que me deixavam mal. Ela respondeu: "Homem é assim mesmo, amiga. Eles são meio inseguros. Não liga, não." Eu comecei a achar que eu estava mesmo exagerando. Rafael também percebia quando eu ficava incomodada. Ele era muito bom em virar o jogo. Se eu reclamava de alguma coisa, ele dizia: "Você vai ficar de drama de novo?" Ou então: "Você não vê que eu só quero o melhor para você?" Ele falava isso com uma calma que me deixava sem reação. Eu começava a duvidar de mim mesma. Ele dizia que eu era muito sensível, que eu precisava aprender a relaxar, que eu estava sempre procurando problema onde não tinha. E quando eu ficava triste, ele mudava de assunto, me chamava para ver um filme, fazia um carinho, como se nada tivesse acontecido. Teve uma vez que eu tentei conversar com o irmão dele, o Lucas. Eu achei que, por ser família, ele ia entender. Eu perguntei, meio sem jeito, se o Rafael sempre foi assim, meio fechado. O Lucas riu e disse: "Ah, ele é assim mesmo. Não gosta de se expor. Mas ele gosta de você, viu? Ele fala de você pra gente." Eu perguntei por quê. Então, ele nunca me apresentava como namorada. O Lucas respondeu: "Ah, isso é coisa de homem, Joana. Não esquenta com isso, não." Eu fiquei com aquela sensação de que ninguém estava me ouvindo de verdade. A família do Rafael também nunca me tratou mal, mas era tudo muito distante. Eu ia nas festas de aniversário, nos almoços de domingo, mas sempre como amiga. A mãe dele era educada, mas nunca puxava assunto comigo. O pai dele mal falava comigo. Eu me sentia uma estranha, como se estivesse invadindo um espaço que não era meu. E o Rafael nunca fazia questão de me incluir. Ele ficava conversando, com os primos, com os tios, e eu ficava lá, sentada no canto, mexendo no celular, esperando a hora de ir embora. Parei de comentar sobre o relacionamento com meus amigos. Parei de tentar explicar para minha família. Eu sentia que ninguém entendia o que eu estava passando. Todo mundo achava que eu estava reclamando de coisa pequena, que eu era dramática, que eu devia agradecer por ter alguém como o Rafael. Eu comecei a acreditar nisso também. Eu pensava: talvez eu seja mesmo difícil de agradar. Talvez eu esteja esperando demais. Só que teve uma pessoa que percebeu que tinha algo errado. A Ana, minha colega de trabalho. A gente não era tão próxima, mas ela sempre foi muito observadora. Um dia, a gente estava tomando café na sala dos professores. E ela perguntou como estava meu namoro. Eu respondi, meio sem vontade, que estava tudo bem. Ela olhou para mim e disse: "Você não parece feliz, Joana. Você sempre fala dele com um peso, sabe? Como se estivesse cansada." Eu fiquei sem graça. Tentei mudar de assunto, mas ela insistiu. "Se quiser conversar, eu tô aqui, viu?" Eu não falei nada naquele dia, mas aquilo ficou na minha cabeça. Depois de umas semanas, eu criei coragem e chamei a Ana para almoçar. No restaurante, eu contei tudo. Falei que o Rafael não me assumia, que ele controlava minhas roupas, que fazia comentários que me deixavam mal, que eu me sentia invisível. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela disse: "Joana, isso não é normal. Você sabe disso, né?" Eu fiquei em silêncio. Ela continuou: "Você não tá exagerando. Isso é controle, é manipulação. Você não merece passar por isso." Foi a primeira vez que alguém me disse isso. Eu senti um alívio, mas também um medo enorme. Eu perguntei: "Mas será que não sou eu? Será que eu não sou sensível demais?" Ela respondeu: "Não, Joana. Você só quer ser respeitada. Você só quer ser tratada como namorada, como alguém importante. Isso é o mínimo." Eu quase chorei ali mesmo. Era como se, finalmente, alguém tivesse enxergado o que eu estava sentindo. Depois desse dia, a Ana começou a me apoiar de verdade. Ela me mandava mensagem perguntando como eu estava, me chamava para sair, me lembrava que eu não estava sozinha.
Ela nunca me pressionou para terminar, mas sempre dizia: pensa em você, Joana. Pensa no que você merece. Eu comecei a olhar para a situação de outro jeito. Eu percebi que eu não estava louca, que eu não estava inventando problema. Eu só estava cansada de ser tratada como se eu não importasse. Mesmo assim, era difícil. Toda vez que eu pensava em terminar, eu lembrava dos momentos bons, das vezes em que o Rafael era carinhoso, das viagens que a gente fez juntos. Eu pensava: será que eu vou encontrar alguém que goste de mim? Será que eu não estou sendo ingrata? Eu sentia culpa, medo, dúvida. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não dava mais para fingir que estava tudo bem. O mais difícil era lidar com a reação das pessoas. Todo mundo achava que o Rafael era um ótimo namorado. Ele era educado, simpático, fazia questão de ajudar todo mundo. Ninguém via o que acontecia quando a gente estava sozinho. Ninguém via as cobranças, os comentários, o controle. Eu me sentia presa numa situação que ninguém entendia. Só a Ana via o que eu estava passando. Só ela me dizia que eu não estava exagerando. Eu comecei a me perguntar se eu devia mesmo continuar nesse relacionamento. Eu queria muito acreditar que as coisas iam mudar, que o Rafael ia me assumir, que ele ia me tratar como eu merecia. Mas no fundo, eu sabia que isso não ia acontecer. Eu só não sabia se eu tinha coragem de fazer alguma coisa a respeito. Eu não sei se alguém já passou por isso, de sentir que está gritando por dentro e ninguém escuta. De sentir que está pedindo socorro, mas todo mundo acha que é drama. Eu só queria ser ouvida, ser entendida, ser respeitada. Eu só queria ser feliz, de verdade. Eu não sei explicar direito quando começou esse conflito dentro de mim. Acho que foi depois daquela conversa com a Ana. Eu voltei para casa com a cabeça cheia, tentando lembrar de cada detalhe do que ela falou. Eu me olhava no espelho e não conseguia mais me reconhecer. Eu via uma pessoa cansada, com olheiras, sem vontade de sair, sem ânimo para nada. Eu, que sempre fui animada, que gostava de conversar, de rir alto, agora só queria ficar quieta, no meu canto. Eu me sentia exausta, como se estivesse carregando um peso o tempo todo. O Rafael não percebia, ou, se percebia, fingia que não era com ele. Ele continuava com as mesmas atitudes. Se eu tentava conversar, ele mudava de assunto. Dizia que eu estava criando caso. Eu comecei a guardar tudo para mim. Eu tinha medo de falar e ele ficar bravo, ou então me chamar de dramática. Eu comecei a duvidar de tudo o que eu sentia. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que eu era sensível demais? Será que eu estava estragando o relacionamento por causa de coisas pequenas? Eu me sentia culpada o tempo todo. Culpada por querer ser assumida, culpada por querer sair com minhas amigas, culpada por querer usar a roupa que eu gostava. Eu pensava: se eu fosse mais tranquila, ele não ia se incomodar. Se eu não ligasse para essas coisas, a gente ia ser feliz. Eu tentava me convencer de que o problema era comigo. Eu me cobrava o tempo todo. Eu me perguntava se eu não estava sendo egoísta, se eu não devia só aceitar as coisas do jeito que eram. Mas ao mesmo tempo, tinha uma voz dentro de mim que dizia que não era justo, que eu não estava pedindo nada demais, que eu só queria ser tratada como namorada, como alguém importante. Eu via minhas amigas sendo tratadas com carinho, sendo apresentadas para a família, postando fotos com os namorados. Eu queria isso também. Eu queria ser vista, ser reconhecida, ser respeitada. Mas toda vez que eu tentava falar sobre isso, o Rafael dava um jeito de me fazer sentir errada. Teve um dia que eu cheguei do trabalho cansada, querendo só tomar um banho e deitar. O Rafael me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Eu respondi que tinha ficado um pouco mais tarde na escola, porque precisei corrigir umas provas. Ele respondeu: "Você sempre arruma desculpa para não me ver.
Se não quer mais, é só falar. Eu fiquei tão mal com aquilo. Eu só queria descansar, mas ele fez parecer que eu estava fugindo dele. Eu comecei a chorar sozinha no banheiro, tentando não fazer barulho para minha mãe não ouvir. Eu me sentia sufocada, como se nada do que eu fizesse fosse suficiente. Eu comecei a ter medo de falar com ele, medo de reclamar, medo de pedir qualquer coisa. Eu pensava 1000 vezes antes de mandar uma mensagem, antes de sugerir um programa, antes de falar sobre o que eu sentia. Eu tinha medo de ser chamada de chata, de ser rejeitada, de ser deixada de lado. Eu comecei a me isolar. Parei de sair com minhas amigas, parei de conversar com minha família sobre o relacionamento. Eu não queria ouvir que eu estava exagerando, que eu devia relevar, que homem é assim mesmo. Eu também sentia muita vergonha. Vergonha de admitir que eu estava passando por isso. Vergonha de não conseguir sair dessa situação. Vergonha de não ser forte o suficiente para terminar. Eu via as pessoas falando de relacionamentos abusivos na internet e pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Mas quando eu olhava para minha vida, eu via que eu estava vivendo exatamente isso. Só que eu não conseguia dar nome. Eu não conseguia aceitar que eu estava presa numa relação que me fazia mal. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Às vezes, eu acordava no meio da noite com o coração acelerado, pensando em tudo o que estava acontecendo. Eu não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar no trabalho, não conseguia aproveitar nada. Eu só pensava no Rafael, no que ele ia dizer, no que ele ia pensar, no que ele ia fazer. Eu sentia medo o tempo todo. Medo de perder ele, medo de ficar sozinha, medo de nunca mais ser amada. Eu também sentia muita dúvida. Dúvida se eu estava vendo coisa onde não tinha, dúvida se eu estava sendo injusta, dúvida se eu não devia só aceitar as coisas do jeito que eram. Eu ficava lembrando dos momentos bons, das viagens, dos dias em que ele era carinhoso, das vezes em que ele me fazia rir. Eu pensava, será que eu estou jogando tudo fora por causa de besteira? Eu me sentia dividida entre o que eu sentia e o que eu achava que devia sentir. A Ana continuava me apoiando. Ela sempre me dizia que eu não estava sozinha, que eu não estava exagerando, que eu merecia mais. Mas mesmo assim era difícil acreditar. Eu me sentia tão pequena, tão insegura, tão perdida. Eu não sabia mais o que era certo e o que era errado. Eu só sabia que eu não estava feliz, mas não conseguia sair. Teve um dia que eu resolvi escrever tudo o que eu estava sentindo. Peguei um caderno e comecei a anotar cada situação, cada comentário, cada vez que eu me senti mal. Quando terminei, olhei para aquelas páginas e percebi que não era pouca coisa. Era muita coisa. Era muita dor, muita dúvida, muita culpa. Eu chorei muito naquele dia. Eu percebi que eu estava me anulando, que eu estava deixando de ser quem eu era para agradar alguém que não me valorizava. Eu comecei a pensar em terminar, mas o medo era maior. Medo de ficar sozinha, medo de me arrepender, medo de não encontrar ninguém. Eu pensava, e se ele mudar? E se eu nunca mais encontrar alguém que goste de mim? Eu me sentia presa, sem saída, sem força para tomar uma decisão. Eu não sei se alguém já passou por isso, de se sentir tão confusa, tão perdida, tão cansada. Eu só queria ser feliz, só queria ser respeitada, só queria ser amada de verdade. Mas eu não sabia mais o que fazer. Eu só sabia que eu não aguentava mais viver assim, escondida, com medo, com culpa, com dúvida. Eu não sei nem por onde começar. Eu fico pensando em tudo o que aconteceu nesses anos, em tudo o que eu aguentei calada, e me pergunto se eu realmente fiz o certo. Eu queria muito ouvir de alguém que eu não estou exagerando, que eu não estou sendo injusta, que eu não sou fraca por sentir tudo isso, porque, sinceramente, eu já não sei mais o que pensar.
Esses dias, aconteceu uma coisa que me fez enxergar tudo de um jeito diferente. Eu estava cansada, exausta mesmo, de viver escondida. Eu já não aguentava mais ser só a amiga do Rafael, de ter que inventar desculpa para todo mundo, de não poder postar uma foto, de não poder segurar a mão dele na rua sem ele olhar para os lados. Eu comecei a sentir raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Raiva de mim mesma, por aceitar tudo isso. E raiva dele, por me fazer passar por isso. Eu lembro de um sábado à tarde. A gente estava na casa dele assistindo TV. O celular dele apitou. Ele olhou e ficou meio estranho. Eu perguntei o que era. Ele disse que era só um grupo de amigos. Eu não insisti, mas fiquei com aquilo na cabeça. Depois, ele foi tomar banho e deixou o celular na sala. Eu não sou de mexer no celular de ninguém, mas naquele dia eu não aguentei. Eu abri o WhatsApp e vi uma conversa dele com um amigo, o Pedro. O Pedro tinha mandado uma foto nossa, que ele tinha tirado num churrasco, e perguntou: "E aí, vai assumir a Joana ou vai continuar fingindo que é solteiro?" O Rafael respondeu: "Deixa quieto, Pedro. Não quero problema. Ela sabe como é. Não precisa ficar expondo." Eu senti um nó na garganta. Eu não era só uma questão de privacidade. Era vergonha mesmo. Ele tinha vergonha de mim. Naquele momento, eu senti uma mistura de tristeza e raiva. Eu esperei ele sair do banho e fui direto ao ponto. Perguntei por que ele nunca me assumiu. Por que ele sempre me escondeu. Por que ele tinha vergonha de mim. Ele ficou irritado. Disse que eu estava exagerando, que eu estava invadindo a privacidade dele, que eu não tinha o direito de mexer no celular dele. Eu disse que não aguentava mais, que eu queria ser tratada como namorada, que eu queria ser respeitada. Ele respondeu: "Se você não está feliz, a porta está aberta." Eu fiquei em choque. Eu achei que ele ia tentar me acalmar, que ia dizer que me amava, que ia tentar mudar. Mas não. Ele só ficou ali, parado, esperando eu decidir. Eu peguei minhas coisas e fui embora. No caminho para casa, eu chorei tanto que mal conseguia enxergar a rua. Eu me sentia humilhada, rejeitada, como se eu não tivesse valor nenhum. Eu pensei em ligar para Ana, mas não consegui. Eu só queria sumir, desaparecer, fingir que nada daquilo estava acontecendo. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo que eu estava fazendo tempestade em copo d'água, que eu era dramática, que eu nunca estava satisfeita, com nada. Eu não respondi. Pela primeira vez, eu não respondi. Eu fiquei o dia inteiro pensando no que fazer. Eu me sentia perdida, sozinha, com medo. Medo de nunca mais encontrar alguém. Medo de me arrepender. Medo de estar jogando fora anos da minha vida. Mas ao mesmo tempo eu sentia um alívio estranho, como se finalmente eu tivesse feito alguma coisa por mim. Eu comecei a pensar em tudo o que eu passei nesses anos. Em todas as vezes que eu me calei, que eu aceitei ser tratada como nada, que eu deixei de ser eu mesma para agradar ele. Eu pensei em todas as vezes que eu quis gritar, que eu quis pedir ajuda, que eu quis ser ouvida. Eu pensei em todas as vezes que eu me senti sozinha, mesmo estando com ele. E eu percebi que eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver escondida, com medo, com vergonha, com culpa. Eu sei que muita gente vai dizer que eu devia ter terminado antes, que eu devia ter percebido antes, que eu devia ter sido mais forte. Mas para quem está de fora, tudo parece mais fácil. Só quem vive isso sabe o quanto é difícil sair, o quanto é difícil admitir que está sendo maltratada, o quanto é difícil aceitar que a pessoa que você ama não te valoriza. Eu não quero mais me sentir culpada por querer ser feliz. Eu não quero mais me sentir errada por querer ser respeitada. Eu ainda tenho medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ser amada,
medo de me arrepender. Mas eu também tenho esperança. Esperança de que eu vou conseguir me reencontrar, de que eu vou conseguir ser feliz de novo, de que eu vou conseguir me amar de novo. Eu sei que vai ser difícil, que vai doer, que eu vou sentir falta. Mas eu prefiro sentir falta do que continuar, me sentindo invisível. Eu queria muito ouvir de vocês, de quem está ouvindo minha história, se eu estou exagerando, se eu devia ter aguentado mais, se eu devia ter tentado de novo, se eu devia ter sido mais paciente, ou se eu fiz o certo em mostrar a minha verdade, em dizer que eu não aceito mais ser escondida, em escolher a mim mesma. Eu queria saber se alguém já passou por isso, se alguém já sentiu esse medo, essa culpa, essa dúvida. Eu queria saber como vocês fizeram para sair, para se reencontrar, para se sentir bem de novo. Eu fico me perguntando se eu vou conseguir confiar em alguém de novo, se eu vou conseguir me abrir, se eu vou conseguir ser feliz. Eu tenho medo de nunca mais encontrar alguém que me ame de verdade, que me assuma, que me respeite. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso mais aceitar menos do que eu mereço. Eu sei que eu preciso me colocar em primeiro lugar, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que eu sinta falta. Eu queria muito ouvir conselhos, ouvir histórias parecidas, ouvir palavras de apoio. Eu queria saber se eu estou sozinha nessa, ou se tem mais gente passando por isso. Eu queria saber se eu vou conseguir superar, se eu vou conseguir ser feliz de novo, se eu vou conseguir me amar de novo. Porque agora, tudo o que eu tenho é a minha verdade. E pela primeira vez, eu não vou mais esconder quem eu sou, o que eu sinto, o que eu quero. E aí, o que vocês acham? Eu estou exagerando? Eu devia ter aguentado mais? Ou eu fiz o certo em mostrar a minha verdade? O que vocês fariam no meu lugar? Eu queria muito ouvir vocês.